Senhoras e senhores deputados, passam hoje 72 dias desde que foi declarado o primeiro caso da doença Covid em Portugal. Nestes 72 dias, muita coisa mudou na vida dos portugueses. Por uma epidemia que, convém recordar, o Governo inicialmente desvalorizou, passámos 45 dias em estado de emergência, ao qual nos opusemos e, como se confirma agora pela abrangência das medidas em estado de calamidade, era desnecessário. Nestes 72 dias, deixámos de ver os amigos, a família, até aquela que está em lares e que ao princípio nos aconselharam a visitar. Passámos a usar máscaras, as tais que eram desaconselhadas e agora são obrigatórias. Baixou o nível de escrutínio e de exigência com quem nos governa e instalou-se um unanimismo pouco saudável em democracia. Muita gente, mais de 2 milhões de pessoas, deixou de trabalhar ou ficou no desemprego ou em layoff nos encerramentos obrigatórios de lojas, serviços e restaurantes e a economia parou. É hoje claro que vamos ter a recessão mais profunda de que há registro. Os apoios tardam a chegar ao terreno, embrulhados nas malhas da burocracia ou no arrastar das decisões políticas, deixando segmentos da população inteiros sem solução durante semanas, como aconteceu com os sócios-gerentes ou com os dentistas e como acontece com milhares de empresas em todo o país. O turismo foi o motor da última recuperação económica, vai tardar a voltar a recuperar os estrangeiros, que eram 70% das dormidas, e especialmente se o Primeiro-Ministro continuar a afirmar, como fez em entrevista recente, que Portugal foi descoberto, não foi o esforço e o talento de milhares de pessoas que trabalham no turismo. Diz que foi sorte, pois é um daqueles casos em que se pode dizer que a sorte dá muito trabalho. E o Sr. Primeiro-Ministro faria bem em não ficar à espera da sorte para a retoma deste ou de qualquer outro setor. Mas também houve nestes 72 dias o que corresse bem. Contivemos a doença, achatámos a curva. O Governo esforça-se agora por ficar à frente na fotografia, numa luta pela popularidade com o Presidente da República, luta essa que o Governo não quer perder outra vez, como fez nos incêndios de 2017. Desta vez quer ficar com os louros de um resultado que, na verdade, se ficou a dever mais às pessoas do que ao Governo. As pessoas do setor público e do setor privado e social, as que estiveram na linha da frente e as muitas outras que asseguraram tantos serviços essenciais e se autoconfinaram, mesmo antes de serem obrigados. Nestes 72 dias, também se assistiu a oportunismos mais rasteiros dos populistas, à esquerda e à direita. À esquerda, os populistas que veem nesta crise um pretexto para defender nacionalizações, requisições, expropriações, proibir dividendos, despedimentos e sabe lá mais o quê. Proibições e obrigações é com eles. Atacar sem cessar a iniciativa privada, os criadores de riqueza e de emprego, é o seu sonho úmido. E se a TAP e a FASEC ou o CTT acabarem nacionalizados, podem ter a certeza de que esses populistas de esquerda não ficarão por aí. O seu ódio aos privados só será saciado quando nacionalizarem as próprias pessoas. Na direita populista, as manobras são igualmente lamentáveis. E não digo mais exatamente para não fazer o jogo dos que apenas querem polémica ou palco mediático. Nestes 72 dias ainda houve quem habilidosamente quisesse lançar uns mitos. O mito de confundir o elogio, de uma forma geral, merecido, ao desempenho dos serviços públicos com a tentativa de nos convencer que os serviços públicos têm de ser exclusivamente prestados pelo Estado. Não têm. O mito, este até alvo de cartilha que todos os socialistas têm decorada, de que esta crise veio sublinhar a importância do Estado Social, como se isso justificasse diretamente a existência de um Estado pesado e de impostos incomportáveis. Talvez quem não tenha imaginação ou só esteja preocupado com o soundbite acredite nisso, mas nós não, e há numerosos exemplos de países liberais que nos dão razão. A cartilha está errada. E, finalmente, o mito que só o Estado pode salvar a economia através de investimento público maciço. Pois digo-vos já aqui que, sem o devido escrutínio técnico e ponderação financeira, o novo surto de investimento público sem interesse para a economia redundará no mesmo que redundou quando foi aplicado pelo governo do engenheiro Sócrates. Mais elefantes brancos e mais dívida para as gerações futuras pagarem. E por falar nas gerações futuras, para bem dos mais jovens, houve coisas que poderiam ter começado a mudar nestes 72 dias e não mudaram. E precisam de mudar a começar já nos próximos 72 dias e depois em todos os dias seguintes. Temos de poder dizer aos jovens deste país que vale a pena viver e trabalhar em Portugal. Precisamos que os jovens deste país acreditem que estudando, trabalhando e esforçando-se terão acesso a oportunidades para subir na vida. Que se alguns quiserem ter uma experiência internacional que os faça crescer, poderão voltar para um país onde haverá oportunidades e um país que reconhecerá o seu mérito. É urgente explicar-lhes que o elevador social avariado há tanto tempo se pode reparar que não são só os que conhecem a pessoa certa ou os que têm um cartão do partido certo que terão as oportunidades de atingir o que desejam. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pensar nestes jovens e todos os que querem fazer algo por si, pelo seu país, apresentámos hoje mesmo o nosso programa de reforma económica e cívica, um PREC liberal e democrático desta vez, um documento em que apresentamos 100 medidas, umas para os próximos 72 dias e outras para todos os dias seguintes, para poder fazer Portugal sair deste ciclo de estagnação que já dura há demasiado tempo. Dentre as dezenas de medidas que propomos, deixo-vos só alguns exemplos para contrastar com a aridez de ideias dos planos do Governo Socialista que amanhã aqui discutiremos.
Onde os socialistas veem um utente da saúde e ligam mais ao facto do prestador de saúde ser público do que à qualidade e à velocidade com que o cidadão é atendido, nós vemos pessoas que merecem os melhores cuidados no mais curto espaço de tempo e, por isso, propomos o alargamento do SIGIC e do SIG-SNS aos prestadores do setor privado e social para acabar com as listas de espera nas cirurgias e nas consultas de especialidade. Onde os socialistas veem crianças que têm de ficar presas à escola mais próxima, muitas vezes com poucos meios, nós vemos crianças que merecem ter acesso ao elevador social e por isso propomos a criação do cheque ensino para que cada família tenha direito a esse valor para usar numa escola, seja ela pública ou não. Onde os socialistas veem cidadãos em que não se pode confiar, nós vemos pessoas que merecem a nossa confiança, pelo que propomos a simplificação dos vários processos administrativos a anteriori para que possam ser fiscalizados e efetivamente fiscalizados a posteriori. Sr. Presidente, Srs. Deputados, passaram 72 dias desde o anúncio do primeiro caso de Covid-19 em Portugal. Quantos mais dias passarão até que possamos dizer que vencemos a crise dependerá de cada um de nós. Da coragem que tivemos de tomar as decisões certas na altura própria, da capacidade de mostrarmos trabalho e arriscar em conjunto, da liberdade que usarmos para enfrentar as novas circunstâncias sociais e económicas e procurar um novo caminho, se calhar errar, mas certamente voltar a tentar. Este é um momento que pode definir o futuro de toda uma geração. Podemos lamentar a sorte e olhar o futuro com medo da próxima crise. Vou concluir, Sra. Presidente. Ou podemos então lutar contra o fatalismo desta estagnação, livres para tomar as nossas próprias opções e responsáveis por elas também. Esse futuro começa agora e só depende de nós, se tivermos a liberdade para o construir.